Já estamos de volta com o nosso Manhã da Piedade. Vamos continuar a falar sobre saúde aqui no programa, né? Falamos do câncer do colo do útero no último bloco e agora o assunto é vitiligo, que é uma doença de pele não contagiosa, viu? Como muitas pessoas acreditam. E afeta a coloração da nossa pele. As lesões formam-se devido à diminuição ou mesmo, a ausência das células responsáveis pela formação da melanina, que é um pigmento que dá cor à pele nos locais afetados. E além disso, gente, alterações ou traumas também emocionais podem estar entre os fatores que desencadeiam ou agravam a doença. E de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o vitiligo afeta cerca de 0,5% de pessoas em todo o mundo. Bom, então para a gente entender mais sobre esta doença, eu recebo aqui no estúdio a dermatologista a doutora Ana Rosa Magaldi. Ana Rosa, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Síria, obrigada. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso, ainda mais para falar de um assunto que as pessoas confundem muito, principalmente a forma de transmissão, né, doutora? Sim. Mas para a gente começar na prática, o que é vitiligo? Então, o vitiligo é uma doença crônica, causada pela ausência, destruição das células que dão coloração à nossa pele, que são os melanócitos. E a causa desse problema é de origem autoimune, ou seja, o próprio organismo do paciente passa a não reconhecer mais aquelas células como próprias. Então, ele destrói aquelas células e, na ausência dos melanócitos, a gente não tem como produzir a melanina naquele local. Agora, pode acometer pessoas em diferentes fases da vida, doutora, ou não? Sim, ela pode ter os primeiros sintomas em qualquer fase da vida, tanto em crianças quanto em adultos jovens e até mesmo numa faixa etária mais elevada. A gente pode ver em qualquer faixa etária. E há alguma parte do corpo que é mais afetada ou geralmente afeta o corpo de uma forma geral? Geralmente as áreas mais acometidas são as áreas de pressão, as áreas que sofrem constantes traumas com frequência. Então, assim, joelhos, cotovelos, áreas de trauma, de pressão que a gente está acostumado a apoiar. E também ele pode se desenvolver, é muito frequente, nas regiões do rosto e nas mãos. Nas mãos também, né? Também. É muito comum a gente ver. Muito comum nas mãos, sim. Agora, como a gente disse ali na abertura, a maioria das pessoas acredita que é uma doença contagiosa, né, doutora? Eu queria que você falasse sobre isso pra gente. Isso. Eu acho que esse é um dos grandes problemas do vitiligo, né? O estigma que é causado nos pacientes portadores de vitiligo, em que até hoje, né, a gente nota um preconceito mesmo da sociedade em relação a esses pacientes. As pessoas têm muitas vezes medo de encostar, de conviver no mesmo espaço. E isso é um equívoco, né? Porque o vitiligo, ele não é uma doença contagiosa, ele tem... A base dele é autoimune, então você encostar numa pessoa com vitiligo não tem o menor problema. E isso é uma coisa que a gente vem trabalhando muito, em especial a Sociedade Brasileira de Dermatologia. A gente teve o dia de conscientização do vitiligo no mês passado, no dia 25 de junho, justamente para informar a população de que não há riscos, né? De você conviver com uma pessoa com vitiligo e diminuir esse estigma que esses pacientes sofrem com muita frequência. Mas por que desse estigma? Por que as pessoas acreditam tanto que é uma doença contagiosa, doutora? Eu tenho a impressão que tudo que é pele e tudo que é muito visível causa isso no outro, né? No leigo, que não tem a informação necessária. Então, por se tratar de algo que seja pele, né? A gente tem tendência a falar assim, a pele é coisa que eu encosto, eu pego. E muitas vezes não é isso. E por ser uma questão muito visível e aparente, né? A gente bate o olho e vê, existe esse estigma... Eu creio que seja por esses motivos, assim. Porque não existe, né? Nunca se supôs que o vitiligo fosse contagioso. Agora, tipos de vitiligo. Tem tipos diferentes da doença? Não chega a ser tipos, né? A gente tende a dividir entre o vitiligo segmentar ou unilateral, que ele atinge uma região, um lado do corpo, e o generalizado, que pode dar em qualquer região. Não são bem... É a mesma doença,
São só nomenclaturas diferentes. Diferentes. Sim. Mas visualmente a aparência é diferente? Não, a aparência é a mesma. Às vezes no vitiligo segmentar você pode ver um trajeto de acordo com o dermátomo, que é uma região específica da pele, mas geralmente não se nota essa diferença. A diferença vai ser clínica ali, de você bater o olho e fazer o diagnóstico. Agora, é uma doença hereditária? Tem a ver com questões genéticas, Sim, doutora? ela é uma doença com base genética. Então, não é todo mundo que vai desenvolver um vitiligo, né? Então, a pessoa precisa carregar aquela tendência a desenvolver o vitiligo e aí alguns fatores do dia a dia vão funcionar como desencadeadores, né? Como gota d'água, digamos assim. E aí entra uma questão muito importante do vitiligo, que é o estresse, o fator emocional. O fator emocional, ele é muito importante no surgimento das lesões e também na progressão da doença. Então, se uma pessoa tem essa base genética, essa tendência a desenvolver o vitiligo e ela sofre traumas emocionais, aquilo ali pode ser um acelerador da doença. Uhum. Outros fatores como alimentação, atividade física interferem? Não, alimentação e atividade física não. E a pessoa que já carrega essa tendência genética, né, evitar traumas. Como eu falei, tudo que machuca, tudo que aperta, que machuca, pode desenvolver doença. Agora, a pessoa que já carrega essa tendência, ela consegue fazer um mapeamento, um exame, antes mesmo de ter, né, para saber se ela carrega ou não? Infelizmente, não. Não há como prever. E também não há como prever a extensão da doença, né? Muitas vezes um paciente inicia com vitiligo e ele vai ter uma lesão localizada e essa lesão vai ficar ali estacionada para o resto da vida dele. Muitas vezes até regredir. E outras vezes essa lesão vai se alastrar de forma rápida. Então, infelizmente, não tem como a gente prever o surgimento do vitiligo e nem como a velocidade de progressão. E mesmo quando as lesões sofrem uma repigmentação, a gente não pode falar em cura. Vitiligo ainda é uma doença que não tem cura. Ela existe controle, então a gente consegue, através dos tratamentos, estabilizar ou até mesmo reverter a lesão, mas a gente não pode falar em cura, porque ela pode voltar a aparecer. E o sintoma inicial já é a mancha? O paciente vai sentir alguma dor, uma coceira, algum desconforto, doutor? Ou não? Já é a mancha mesmo? Não. Algumas vezes os pacientes eles relatam uma certa coceira leve, mas coisa muito discreta que na maioria das vezes passa desapercebido. Então, geralmente é notado simplesmente uma manchinha branca na pele e aí quando o paciente é motivado a procurar um atendimento médico. E aí, no caso, o dermatologista faz o diagnóstico é clínico, a gente não necessita de biópsia para fazer esse diagnóstico. Às vezes, a gente até pede por exclusão de algum outro diagnóstico que alguém possa estar na dúvida, mas, em geral, é um diagnóstico clínico. E é fácil de se fazer esse diagnóstico, então? Sim, né, os médicos bem treinados, dermatologistas, estão capacitados a fazer esse diagnóstico. Cor da pele interfere? Tem alguma coisa a ver com a doença? Algum tipo, alguma cor de pele? Tem uma tendência maior a desenvolver vitiligo? Não. Qualquer tom de pele, qualquer raça pode desenvolver o vitiligo. O que acontece é que em pessoas de tom de pele mais moreno, o vitiligo ele vai ser mais visível, porque você vai ter um aumento de contraste. Uma pessoa que tem uma pele muito clarinha e ela desenvolve uma mancha branca de vitiligo ali, aquilo não vai chamar tanta atenção quanto numa pessoa de pele mais morena. É o contraste ali. É o contraste, das cores, né? Exatamente. É uma doença que pode atingir tanto homens quanto mulheres? Sim. Os dois. Os Mais dois frequente sexos. em algum sexo? Não, ele não tem uma predileção. Detectado o vitiligo, né? Como que é o dia a dia desse paciente? O que ele deve evitar na prática, no dia a dia dele em casa? Como que é o tratamento? Então, a primeira coisa, né? Uma tecla que eu bato muito com os pacientes é muitas vezes procurar um atendimento a nível psicológico, justamente para controlar essa ansiedade, controlar muitas vezes essa frustração que vem junto, porque como já foi falado, o fator emocional é um dos principais fatores desencadeantes da lesão. Então, além dessa abordagem de ordem psicológica, a gente recomenda evitar traumas repetitivos no mesmo local. Como eu falei, né, tudo que machuca, que pressiona, pode desenvolver a doença.
e também ter cuidado com a luz solar, porque você tem, na lesão do vitiligo, você tem uma ausência da melanina, que é o que confere a cor da nossa pele, mas também é o que confere a proteção da nossa pele aos raios solares. Então, os pacientes devem evitar uma exposição solar muito intensa. Apesar de que, eu falo que a natureza é muito sábia, porque ao mesmo tempo que os pacientes do vitiligo, eles não têm essa proteção natural da pele, que é a melanina, que os deixaria mais susceptíveis aos cânceres de pele, eles têm um aumento de uma proteína, que é a P53, que confere uma proteção aos tumores de pele. Então, eles têm essa questão para fazer um contrabalanceamento aí nessa questão. Mas mesmo assim, eles devem evitar exposições solares intensas e queimaduras solares que eles estão mais sujeitos. E se for, de certa forma, se expor ao sol, o uso de protetor solar? Sim. Muito indicado, Isso, né? muito indicado. Agora, no dia a dia, há medicamentos ou é mais acompanhamento psicológico mesmo, para controlar o emocional? Existem medicamentos da ordem dos medicamentos tópicos, que são os cremes, as pomadas, até os medicamentos via oral, que agem a nível sistêmico do organismo. E além disso, além das medicações, a gente tem a fototerapia, que hoje em dia é um tratamento bastante considerado no vitiligo, que são câmeras de luz em que o paciente entra e ele se expõe ali determinado tempo. E aquilo vai estimular a produção do pigmento. E alguns lasers também. São indicados, São. né? Então, uma pergunta nesse sentido, da Juliana Alves, do Dom Cabral. Um abraço, viu, Juliana? Ela quer saber o seguinte: pessoas que têm vitiligo podem fazer micropigmentação? Como é o procedimento? Se qualquer pessoa pode fazer. Eu não recomendo, né? Porque, como eu já disse aqui anteriormente, a micropigmentação ela vai fazer pequenos traumas na pele. E aquilo pode ser um desencadeador do vitiligo. Então, muitas vezes ela vai criar uma faixa de pigmentação, exemplo, sobrancelha, né? Que é muito feito hoje em dia. Muito comum. Muito comum. E ao redor ela vai ter um halo despigmentado. Então, não é indicado, né? Agora, a gente vê muito falar também em alguns tratamentos milagrosos, às vezes até fora do Brasil, né? E algumas pessoas acreditam muito nisso, né? Que vão ser curadas completamente. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre os cuidados com esse tipo de informação, doutora. Sim, há uns anos atrás, né? Teve aquela questão dos tratamentos cubanos que vieram e tudo. E o que a gente viu hoje da Sociedade Brasileira de Dermatologia é que nenhum deles teve um respaldo científico importante e nenhum deles se mostrou superior aos medicamentos consagrados que a gente já usa habitualmente. Então, o recado que eu deixo é sempre procurar um médico dermatologista e nunca seguir essas fórmulas milagrosas, esses chás, esses fitoterápicos sem um acompanhamento médico, porque muitas vezes eles podem estar causando outros malefícios à saúde que o paciente às vezes não sabe. Pessoas que já fazem algum tipo de tratamento para a pele do rosto, por exemplo, tem a pele oleosa, né? Faz um acompanhamento. No caso de ter vitiligo também, ela tem que interromper esse tipo de tratamento? Não, ela não tem que interromper, mas ela tem. É importante que o tratamento facial, estético, às vezes, ele deva ser feito por um profissional que tenha conhecimento na área do vitiligo, porque ela não precisa deixar de fazer, mas ela vai ter que ter algumas cautelas. Exemplo, alguns cremes de uso dermatológico à base de hidroquinona, por exemplo, eles podem piorar o vitiligo. Né? Então, isso tem que ser feito com cautela e através de um médico acompanhando os pacientes. É bom que seja um especialista só, um dermatologista só, porque ele já tem todo o que ele já tem o respaldo, ali. Exatamente, já tem o conhecimento científico para ver o que pode e o que não pode ser feito. Depilação a laser para esse tipo de paciente entra também na questão da micropigmentação? Então, a depilação a laser, teoricamente, ela pode ser feita com cautela, sem traumas excessivos no local. E nunca fazer uma área extensa de uma vez só. Fazer uma área, observar, ver se teve algum surgimento de uma nova lesão naquela região onde foi depilado. Então, basta ter cautela e bom senso. Esses pacientes, pessoas que já têm, né, o vitiligo, já têm o hábito de um acompanhamento médico periódico,
Como que é o psicológico deles? Tem fases que eles se sentem, de certa forma, mais invasivos? Tem a questão de ficar trancado em casa? Não, a sociedade já está atenta a tudo isso, né? Já tem uma mente mais aberta ou ainda há preconceito? Não, ainda há um preconceito muito grande e o que a gente observa na prática é que o paciente, quando ele recebe essa notícia, que ele é portador de vitiligo, aquilo tem um peso muito forte ainda. Então, a gente trabalha cada vez mais para diminuir, para quebrar esse preconceito, orientar tanto o paciente quanto a população que ele pode seguir uma vida, né, normal, com alguns cuidados, com alguns tratamentos, mas existe sim esse peso do diagnóstico acontece. E aí é muito importante essa andar paralelamente um acompanhamento psicológico, né? É o ideal, é o ideal, verdade, né? Sim. Porque além de desencadear, pode agravar, como você disse. Pode agravar, né? É o que eu falo. Principalmente nos pacientes que iniciam com uma lesão pequena, eu sempre falo, olha, não dá bola para isso, esquece disso. Porque se você ficar focado naquilo e olhando aquela manchinha todo dia, medindo para ver se cresceu, se diminuiu, aquilo vai te gerar uma ansiedade que pode fazer o efeito contrário. Então, esquece. E aí o estresse também já toma conta, né? Exatamente. Piora a situação. Isso. Doutora, muito obrigada por ter vindo conversar conosco. Eu que agradeço. Sobre um assunto que as pessoas têm tanta dúvida de uma forma em geral. E as portas do programa estão sempre abertas. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Vamos fazer uma pequena pausa. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.